Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pilote a Sua Marca. Comigo, Líris Gonçalves, mentora de branding para executivos, e José Mário Rodrigues, meu sócio investidor. Anjo. Um anjo. O melhor podcast sobre carreira executiva e o que, inclusive, não só durante a vida executiva, mas também para depois dela. Hoje o nosso convidado é um mentorado muito querido, que é o Caio Hernandes. O Caio Hernandes, ele teve uma trajetória maravilhosa, passou por empresas líderes de mercado, como a Avon, Kimberly-Clark, e hoje atua como mentor de carreira, mas além disso ele é um empresário do ramo da saúde, da beleza e da prosperidade. Nesse episódio de hoje você vai aprender como transformar problemas em oportunidades. E no final dele, o Caio vai te dar orientações, conselhos sobre como conseguir equilibrar carreira e propósito e prosperar no seu negócio. Então, vamos começar com Caio Hernandes. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme. Que introdução, hein? Pois é. Não. Na verdade, essa introdução, vou confessar para você que está aqui me ouvindo, ela é pequena, tá? Porque eu pedi para ele... eu fiz um texto, né? Eu falei, Caio, manda para mim o teu briefing de como você quer que eu te apresente. E veio um texto de 20 linhas. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu só vou contar o início. Porque o que a gente está aqui não é para eu falar de você. Eu quero que você nos conte a nossa história. Você nos conte a sua história. Perfeito. Eu tentei dar uma boa resumida, né? E aí acabou ficando longo demais, mas você foi perfeita. Cirúrgica, foi bem pontual e conseguiu amarrar bem. Obrigada, querido. Por que eu te chamei aqui? Por que eu convidei você aqui? Além de você ser uma pessoa que eu gosto e admiro demais, e esse é o seu primeiro podcast oficial. Exatamente, estou aqui. Novas experiências, a gente vai falar sobre novas experiências. Exatamente. Você tem uma história extremamente inspiradora, eu tenho certeza que vai interessar muitos dos nossos ouvintes. Você começou no mundo corporativo e hoje, recentemente, há um ano atrás aproximadamente, você fez a migração de carreira. Então, eu sempre peço para começar contando a tua trajetória, né? E na verdade, acho que a gente nunca comentou sobre especificamente isso. Com quantos anos você começou a trabalhar? Nossa, comecei super cedo. Eu comecei a trabalhar Eu comecei a ajudar a minha família, que tinha uma escola em São Vicente, com 14 anos. Com 16 eu fui registrado. E aí eu tive essa fase pré-corporativa, que foi na escola da minha família, onde eu fui office boy, trabalhei na cantina, fui professor de informática, fui monitor de acampamento. Foi uma fase muito importante. O Colégio Privilégio existe até hoje, lá em São Vicente. E foi uma fase muito importante para eu trazer esse senso de dono de empresa para o corporativo depois, né? Quando eu depois, logo na sequência dessa fase na escola, eu passei numa bolsa de estudos para ir estudar o terceiro colegial na Alemanha, sem saber falar alemão, fazer o colegial em alemão sem saber falar alemão. Esse já foi um dos grandes problemas que eu tive. Como é que você passou? Cara, é incrível, assim, o MEC exige que você passe por frequência. Então, nas matérias de exatas eu ia muito bem, nas de humanas, imagina, filosofia em alemão. Mas você falava alemão? Não falava alemão, eu fui zero, não sabia nem dar bom dia. Então, eu trago na minha mentoria até 3 histórias marcantes da minha vida, e essa é uma delas, de como eu, indo fazer o terceiro colegial em alemão sem falar alemão, eu transformei, já foi um grande desafio que eu transformei numa oportunidade. Quando eu me vi nessa situação com 17 anos, né, numa situação onde eu não conseguia me comunicar, o meu inglês era aquele inglês de escola, bem tupiniquim, né, assim, verbo to be, que você fica eternamente I am, you are, he is. Exatamente. E nessa situação, eu acabei o Rotary, né, eu fiz pela organização do Rotary Exchange, eu acabei morando em 3 famílias, né? O Rotary preza por você viver em 3 famílias, para você viver a experiência cultural. E a primeira família tinha um pai alemão e uma mãe inglesa. Então eu acabei aprendendo inglês também. Aproveitei, né? Tanto na escola, né, na Alemanha, quanto com ela. Fiz espanhol na escola, e tinha amigos mexicanos que eu treinava. Então eu voltei de um intercâmbio falando 3 línguas. Mas você conseguiu aprender o alemão? Você ficou quanto tempo lá? Um ano? Em um ano você conseguiu aprender? Consegui. Eu falo que foi a fase da minha vida que eu mais estudei.
eu ia para a escola, enquanto as matérias que eu não entendia, eu ficava estudando alemão sozinho. Eu chegava em casa, a minha mãe hospedeira me dava aula, eu gravava num gravadorzinho, que acho que nem existe mais, né? Porque elas fitinhas cassete. Eu ficava escutando a aula depois, e aí eu lembro que eu demorei uns 5 meses para começar a entender. Eu lembro que foi no Natal, que na ceia de Natal, eu comecei a entender, parece que virou a chave, eu comecei a entender todo mundo falando. Eu falei, nossa. E aí, ali um mês para frente, eu já consegui falar e voltei falando super bem o alemão, porque depois foi uma questão de eu já tinha entendido como que funcionava a questão fonética e toda a estrutura gramatical, e aí foi uma questão aí, depois que eu comecei a falar, foi mais tranquilo. Falo até hoje, mas eu brinco que eu preciso de umas 2 horas para realmente engatar uma boa conversa, que é o tempo de aquecer e conseguir voltar com o alemão. Mas é muito surpreendente você conseguir falar alemão em um ano. Meu filho mora lá, sei lá, 3 e não consegue falar quase nada. Mas é que ele foi em outra idade, faz uma diferença, não é uma questão... Assim, tem a facilidade, obviamente, algumas pessoas têm uma habilidade maior para aprender idiomas. Eu tenho uma irmã que fala 5 idiomas, nossa filha Isabela também tem facilidade para idioma. Você provavelmente deve ser um dos privilegiados que tem essa facilidade, né? E isso me ajudou muito no corporativo, né? Eu lembro que daí a minha primeira empresa, quando eu voltei do intercâmbio, fui estudar, né, administração na Trevisan, e eu entrei no processo seletivo de estágio da Avon, né? Que a gente trabalhamos juntos ali. E eu lembro que eu entrei em finanças, e aí eu sou muito comunicativo, eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui em finanças? Meu pai é de finanças, meu irmão já estava indo para finanças, então eu tinha essa inspiração na família, e eu fui procurar uma área que eu me identificasse mais, que eu conseguisse me comunicar melhor. E aí foi aí que eu encontrei a área de compras. E eu lembro que na entrevista para a área de compras, eu tinha que falar as línguas, né, para treinar. Era uma área global já, na Avon, era uma área de compras de embalagem global. E eu tinha que falar as línguas e tal. E eu lembro que essa executiva, né, a Sandra Shimura, eu falei, eu falo muito bem, mas eu aprendi tudo muito rápido. Então tem umas questões gramaticais que, obviamente, e aí depois de ter falado as línguas, né, o espanhol e o inglês, e ela me falou uma coisa que me marcou para a vida, que foi, o importante é você se comunicar. As pessoas têm muito medo de falar inglês, né? Se preocupam muito com a opinião dos outros. Se você está transmitindo a ideia corretamente, tá excelente. A gente mal fala português direito, né? Se a gente for realmente pegar o português ao pé da letra, ninguém fala português direito. Eu tive muitos chefes alemães e holandeses que falavam português, se comunicavam perfeitamente, mas não falavam as concordâncias certas, mas totalmente inteligíveis. Então, isso é sensacional, porque rapidamente eles aprenderam português e falavam e conversavam. Obviamente, com as limitações de quem aprendeu ali no tranco, no dia a dia. É que a gente é muito engraçado, né? Isso tem um pouco do complexo do brasileiro, porque... Uma crença limitante. É total. Vem uma pessoa de fora, aí a pessoa fala, bom dia. Você vê aqueles cantores que simplesmente falam bom dia e a gente fala, nossa, ele falou bom dia, ou ela falou pra gente bom dia, né? Agora, quando a gente vai falar, tem tanta gente que estuda e continua travado porque acredita que não tem o sotaque. Se eu não tenho o acento, se eu não falo corretamente, eu falo como se fosse um erro de português, né? Mim, vai... ninguém vai me entender. E não é isso. A gente faz um esforço danado para entender os outros, valoriza o pouco de português que eles falam e a gente se coloca num lugar inferior. Infelizmente, é uma crença totalmente limitante que a gente carrega desde a época do Brasil colônia. E na América Latina, né? Quem trabalhou a estrutura vê que isso é uma questão na América Latina toda. As pessoas têm essa vergonha de falar o inglês na frente do outro por uma crença limitante. E os executivos globais, era muito comum quando as pessoas chegam numa reunião e falam, desculpa, meu inglês não é tão bom, era muito comum escutar um americano, por exemplo, falar, meu amigo, você fala inglês, espanhol e português, eu falo inglês, você está se adaptando para falar minha língua, então eu que tenho que te pedir desculpa por você estar tendo que falar inglês. Não, total, por isso que eu falei, é o nosso complexo que coloca a gente numa condição de inferioridade desnecessariamente. Agora, você imagina quantas pessoas hoje deixam de se candidatar a determinadas posições que já têm um inglês intermediário, porque acreditam, não vou nem me candidatar, não vou conseguir passar na entrevista em inglês, não vou conseguir fazer. O quanto você mesmo limita o teu crescimento por acreditar que você é pior do que na verdade você é. São as crenças limitantes. Uma crença limitante, total, não, completamente. E aí, então foi muito importante nesse processo. Eu falo que foi um dos grandes desafios da minha vida. Antes desse desafio, eu tenho um que eu acho que foi muito marcante também, acho que foi quando eu comecei a entender a questão de inteligência emocional
que eu depois também levei para o corporativo, que foi a obesidade na adolescência. Então, eu fui um adolescente com 14 anos que eu pesava 100 quilos. Né? Então, assim, e naquele momento, eu falei, putz, eu cheguei ali naquela fase do bullying, que você... eu não sofri tanto um bullying direto, mas era meio indireto, né? Era um pouco velado, assim, as meninas se olhavam de outro jeito, os amigos se chamavam por outros interesses, e aí eu lembro que eu tomei a decisão de entrar no polo aquático. Eu já nadava, na escola da minha família tinha natação, então eu já nadava há muito tempo, e aí eu entrei no polo aquático e eu perdi 30 quilos em 6 meses. Pô. É que nessa fase o organismo, eu falo que ainda é autolimpante. Não, é organismo autolimpante, porque você come alguma coisa ruim, estragada no dia seguinte, já tá bom, né? Você quer emagrecer... Não, facilita muito. Né? Tudo. Mas eu treinava 4 horas por dia, 6 vezes por semana. Então, assim, era realmente um treino muito exaustivo. É que você tinha tomado a decisão. A decisão, exatamente. E eu acho que existe uma diferença muito grande entre você querer emagrecer e você decidir emagrecer. Aliás, Perfeito. tudo na vida. Querer uma coisa, decidir a outra. A partir do momento que você toma a decisão, você se compromete a seguir com disciplina e com dedicação um determinado plano. Senão você fica assim, eu queria tanto emagrecer, eu vou começar a dieta na próxima segunda-feira. Não, você cansou de sofrer bullying, cansou de se sentir mal naquele momento, né? Acho que hoje as coisas são muito mais flexíveis, enfim, com a diversidade, com tudo. Mas isso foi uma decisão interna tua, não foi uma vontade. Perfeito. E com muita disciplina mesmo. Assim, eu lembro que eu fazia os treinos de polo e eu corria de final de semana. Tem uma situação que eu lembro que eu estava em Maresias e eu já estava mais magro. Estava num processo de emagrecimento. E eu lembro que eu estava correndo na rua e passou um carro com um monte de menina e elas gritaram, vai gordinho! Aquilo me pegou de um jeito que eu acho que eu corri o triplo aquele dia. E marcou. Eu falei, cara, que doideira. E depois, quando eu emagreci, eu percebi o quanto que as pessoas mudaram comigo. Mas assim, mas é um absurdo isso, né? Se você for pensar, Não, faz parte faz parte do processo de relacionamento que as pessoas têm entre elas. É um processo estético, é aquela coisa de admirar uma pessoa que está lá com um físico bacana, que tem uma disciplina, que é um atleta, do que uma pessoa que está lá gordinha, relaxada. O que eu acredito... É um processo normal. O que eu acho assim, eu acho que, primeiro, cada um que seja o que quiser, a sua escolha, né? Eu realmente acredito que sim, tem esse viés de que uma pessoa que está mais malhada, está mais magra, ela passa uma autoestima maior. Sim. Ela está mais confiante, confiante, tem tudo, né? a ver. Ela se cuida. Então, uma coisa que eu acredito e que eu falo inclusive para minha filha, né? O mundo te trata como você se trata. Perfeito. E essa é uma lei mesmo, porque você vai entrar, tem um caso típico que é o metrô do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem várias áreas que não são públicas, que não são bem cuidadas. Eu morava no Rio de Janeiro quando o metrô foi inaugurado, ele era limpo, impecável, e aquilo foi tão impactante no Rio de Janeiro que até hoje você entra no metrô do Rio de Janeiro, ele continua sendo limpo e impecável. As pessoas respeitam. Numa cidade que vários lugares públicos não são respeitados. Se você vai até para fora do Brasil, você pega... Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a França, no Paris, eu achava que o metrô do mundo... Eu falei, nossa, o metrô de Paris deve ser melhor que o metrô do Rio de Janeiro. Não. Não é nem uma questão de ser mais velho. Ele é realmente mais sujo. Você vai para o metrô de Nova York também. Então... acessibilidade ruim também. Exatamente. Então, na prática, como o metrô é super bem cuidado, as pessoas também respeitam. E acho que essa analogia serve para a gente. Eu escutei uma expressão outro dia que foi assim, existem pessoas, acho que a melhor maneira não é que são pessoas que estão mal cuidadas ou